Na maioria das vezes, o resultado dos indicadores da cobrança fica prejudicado por não cobrar corretamente o cliente em atraso. A pergunta que se faz na maioria dos casos é: até que ponto se consegue forçar o pagamento sem que isso prejudique o relacionamento com os clientes inadimplentes e os bons negócios no futuro? Para evitar rusgas no relacionamento com os clientes inadimplentes, a área da cobrança deve estar bem preparada, seguindo um pensamento lógico e estratégias de abordagem de acordo com o perfil do cliente. Entendendo o perfil do cliente, pode-se traçar a melhor abordagem e estratégia para a solução do problema. No entanto, mesmo traçando a melhor estratégia, em algumas situações não será possível resolver sem o apelo de medidas legais. Não tem controle da vida financeira, deixa de pagar por esquecimento ou falta de planejamento. Vale ressaltar que o devedor tem um compromisso firmado em contrato e as negociações são mais complexas pela falta de planejamento do cliente. Dica: esse cliente requer um cuidado e preparação maiores. O negociador da dívida deverá estar preparado para oferecer sugestões ao cliente para que consiga fazer o pagamento, pois, lembre-se, ele não tem planejamento financeiro. A agilidade também é um quesito muito importante, já que, por falta de planejamento financeiro do cliente, o primeiro que fizer a cobrança certamente terá êxito no recebimento. Exemplo de abordagem. Exemplo 1. Senhor João, o nosso propósito é ajudá-lo a buscar uma solução. Deixando as parcelas em atraso, ela só aumentará, dificultando sua quitação. Exemplo 2. Senhor João, eu entendo que a dívida aumentou e isso ocorre por conta do atraso. Com um acordo, é possível paralisar esse aumento e o senhor ganha um fôlego para reorganizar suas finanças. Conclusão: é muito provável encontrar esse perfil nos maiores atrasos. A dica é a abordagem cordial, mostrando ao cliente que a intenção é ajudá-lo, com propostas que atendam à sua necessidade atual. Negociações mais difíceis. Pela definição, não tem interesse em pagar a dívida. Perfil que inventa desculpa para não pagar. É necessário que a cobrança seja firme. Geralmente, chega-se às últimas consequências, inclusive utilizando-se de recursos legais. Dica: esse cliente requer um cuidado. Muitas vezes não tem a mínima intenção de realizar o pagamento. A negociação precisa ser firme, de modo que o cliente seja convencido da necessidade de realizar o pagamento e das consequências legais que podem recair sobre ele: negativações, protestos, ações judiciais, retomada da garantia, restrição de crédito, etc. É importante que o agente tenha alguém experiente para atender esse perfil de cliente. Caso contrário, poderá prejudicar o seu resultado se tiver alguém despreparado fazendo as negociações com esses perfis de clientes. Exemplo de abordagem. Exemplo 1. Proponha um acordo, faça com que ele ouça sua proposta. Investigue a condição atual do cliente, quanto ele consegue pagar por mês. Exemplo 2. Utilize o desconto com sabedoria. Devemos lembrar que os juros, mora e multa são devidos. Trata-se de uma condição contratual. Em algumas situações, o parcelamento já resolve o problema, sem necessidade de aplicar desconto. No entanto, utilize em caso de necessidade. Não podemos perder a oportunidade. Exemplo 3. Argumentos como regularização do nome, paralisação dos juros, são importantes para conduzir a negociação. É interessante utilizar as informações da régua para conscientizar o cliente sobre os riscos de manter o atraso. Conclusão: esse perfil pode ser encontrado em qualquer atraso. A dica continua sendo a abordagem cordial e firme, mostrando ao cliente conhecimento da situação, oferecendo sempre proposta para pagamento, de modo que não prejudique a margem do agente e o cliente consiga fazer o pagamento. É importante que o negociador tenha agilidade nesses casos e tenha conhecimento da régua de cobrança, adiantando as ações com rapidez para que o atraso não aumente e prejudique a margem do agente.
É essencial frisar ao negociador que sempre prepare a negociação com as informações sobre os contratos que serão negociados, inclusive identificando o perfil do cliente para que faça a abordagem correta, de forma a não perder a negociação nem estressar o cliente de maneira que fuja da sua responsabilidade de pagamento. Agora que você já sabe como proceder, é só aplicar essas dicas no seu dia a dia. Se ficou alguma dúvida, é só dar o play novamente.